Provavelmente você já ouviu falar dela e sabe o quanto ela sofreu para chegar até aqui. Aquela planta que por muitos anos foi marginalizada, hoje salva vidas. Até onde você iria pela vida de um filho ou de alguém que você ama? Não existem limites para isso, não é mesmo? Muitas mães, por desespero, foram obrigadas a cruzar o limite da legalidade para conseguir o único remédio que melhorava a condição do filho. Foram tempos difíceis, mas graças à força dessas mães, isso não é mais preciso. Por que esse remédio tão poderoso foi proibido para quem precisava dele? O que ele tem de tão milagroso? Que doenças podem ser tratadas com ele? Virou mesmo a panaceia? Essa e muitas outras perguntas só a Dona Cannabis para responder. Vem que esse não é mais um podcast comum. É um canal de informação com um olhar diferente sobre cannabis medicinal. O olhar de uma atípica mãe. Olá, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal. O olhar de uma atípica mãe. Prazer, eu sou Manu Pinheiro, jornalista, mãe de 3, o Henrico, o Enzo e a Elise. O Enzo é o meu filho autista de 8 anos, ele também é diagnosticado com deficiência intelectual e ele usa cannabis medicinal há mais ou menos 1 ano e meio. E desde então, a nossa vida foi outra, uma vida com muito mais qualidade, com mais felicidade. E aí eu comecei a compartilhar as nossas experiências na internet. E aí eu pensei, eu preciso levar essa informação para mais pessoas. Mas sozinha eu não vou conseguir. Eu preciso de profissionais que entendam do assunto, que sejam capacitados para ajudar a esclarecer as dúvidas de muitas famílias que às vezes não começam o tratamento por medo ou por preconceito. E foi assim que nasceu o Dona Cannabis Podcast, um espaço pensado para mães, assim como eu, e para famílias que enfrentam muitas patologias e que às vezes buscam uma luz no fim do túnel, uma saída para melhorar a qualidade de vida. Nesse primeiro episódio eu convidei o Dr. Mário Grieco, que é pesquisador de cannabis medicinal com experiência há mais de 10 anos, tem dezenas de trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais, é ex-presidente de várias indústrias farmacêuticas como Pfizer, por exemplo, é fellowship em Internal Medicine nos Estados Unidos. O currículo é vasto, né, doutor? Um pouquinho. E autor também de livros muito importantes, como, por exemplo, Cannabis Medicinal Baseado em Fatos, e o mais recente que tá para ser lançado, né, doutor, que é o Cannabis Medicinal Fatos e Mitos. Já tô na fila para comprar esse, tá bom? Tudo bem, doutor? Tudo muito obrigada bem. por aceitar nosso convite. Manu, muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui, principalmente porque esse é o primeiro podcast, Sim, então... é nosso primeiro episódio. Muito obrigado. Você vai nos dar muita sorte. Com certeza. Doutor, assim, como eu falei, o nosso direcionamento aqui é falar com as famílias, né? Nós queremos falar com as famílias e esclarecer de maneira simples, para que elas percam o medo, o preconceito, né, de iniciar o tratamento com a cannabis medicinal. Então, nada melhor do que um pesquisador, né, assim como você, para contar um pouquinho da história da cannabis. Sem dúvida. A cannabis é uma planta milagrosa e ela existe há mais de 5.000 anos e sempre foi utilizada como medicamento. Já o imperador da China, Nensheng, ele utilizava e estimulava o uso da cannabis no tratamento de dores, no tratamento de praticamente tudo que podia ser tratado. Então, é muito interessante que isso já vem de longo prazo. E ela foi evoluindo e acabou atingindo praticamente o mundo todo. Teve assim uma progressão maior na Ásia, não é? Menor na América do Sul, mas essa onda está chegando aqui, não tem jeito de segurar. Mas o que foi que aconteceu que no meio do caminho ela foi marginalizada e foi tão mal vista por muito tempo? Então, isso é muito interessante, porque antes de 1900, nos Estados Unidos, os presidentes, eles tinham fazendas que faziam plantação de cannabis. E a cannabis era usada para iluminação de rua,
era utilizada como medicamento, não é? E tudo isso vinha vindo muito bem, e a aceitação era muito grande. Num determinado momento, por volta de 1929, na época da Grande Recessão, o que aconteceu? Os homens brancos, vou dizer homens no geral, eles estavam perdendo emprego para imigrantes mexicanos, imigrantes chineses e os negros. E isso, né, afetou muito o branco, que se sentia como um ser superior. Falou, como é que pode, eu estou desempregado? E aí o que aconteceu? O próprio governo começou a batalhar para criar um problema para cannabis. Por quê? Porque todos esses imigrantes utilizavam cannabis. Depois de 18, 20 horas de trabalho puxado, eles se reuniam, sentavam para poder fumar seu baseado. Então eles tinham que achar um problema ali, né? E foi o que aconteceu. Acharam um problema, né? E começaram a prender as pessoas, mandar de volta para os países de origem para garantir o emprego do homem branco, tá? Com a evolução, e aí foi evoluindo, aí fizeram uma campanha na televisão ridícula. Foi assim, o pior filme que passou, horrível, né? Mulher se matando, pulando da janela e dizendo que era uma droga perigosa, e isso acabou influenciando todo mundo, né? E quando chegou o poder por volta, da mídia, né? Exatamente. E quando chegou por volta de 1980, por incrível que pareça, a cannabis era proibida nos Estados Unidos. E se tivesse, por exemplo, alguém levando 1 grama de cannabis, era preso. E se prendeu gerações de negros nos Estados Unidos, de imigrantes, tudo por causa disso. Lembra, acho que você não vai lembrar, mas em 1980 teve Woodstock, que era os hippies. E os hippies era paz e amor, né? E o Nixon e depois o Reagan, para serem eleitos, eles começaram a fazer campanha contra as drogas. Por quê? Porque todo mundo tinha medo de droga. As mães não queriam nem pensar em ter um filho maconheiro, né? E aí, o que aconteceu? Ela tem que ir para a guerra do Vietnã. Agora, ia chegar para um rapaz que é paz e amor, uma moça, e dizer, olha, você vai matar o pessoal lá no Vietnã. Ninguém quis ir. E aí o governo o que fez? Vamos prender quem não for. Quem não quiser ir vai ser preso. E aí foi outra, né, rebelião, e foi por isso que hoje a gente tem esse conceito, ainda tem. Muitas pessoas acreditam que a maconha faz... A gente vai ter que diferenciar, e eu vou explicar direitinho, porque não é que só tem uma maconha. As pessoas dizem, não, só existe uma, tudo é igual. Não, não é verdade. A maconha tem mais de 450 componentes com ações terapêuticas. E os dois principais é o CBD e o THC, canabidiol e tetrahidrocannabinol. E eles têm atividade terapêutica, que está confirmado já. Sim. O senhor fala disso, né, que as pessoas têm essa visão da maconha, e assim, esse preconceito, né, e eu já estive nesse lugar. Mas quando... sempre tem uma frase que a gente fala que é assim, quando a necessidade bate a porta, o preconceito sai pela janela. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha preconceito com a maconha, com a cannabis, mas quando eu me vi sem alternativa ali para o tratamento do meu filho, que nada estava melhorando, ele tinha iniciado a risperidona que eu não queria que ele usasse e também não fez efeito, eu falei, não, vamos tentar a cannabis. E aí, graças a Deus, a gente está tendo o resultado que a gente está tendo hoje. Interessante que hoje, no meu consultório, normalmente vem o neto, o filho, acompanhando o paciente. Eles normalmente fazem questão de pagar a consulta, porque eles acreditam muito. Né? E aí, quando eu falo com o paciente, normalmente, o senhorzinho, não é? Ele fala, doutor, eu fui sempre fui contra a maconha e hoje eu tô aqui para ser tratado. Tá vendo? E eu acredito que eu vou melhorar. Olha só, é aquilo que você falou, né? E eu sempre falo que também o tratamento com a cannabis, um dos pilares é você acreditar, é você ter fé.
Você fazer acreditando também que vai dar certo, né? Porque a gente precisa, né? A nossa mente tem um poder também muito, muito forte. E assim, doutor, eu queria que você falasse um pouco pra gente, que também poucas pessoas sabem, mas a gente tem receptores no nosso organismo para receber, né, esses componentes da cannabis, que é o nosso sistema endocannabinoide. Exatamente. O sistema endocannabinoide ele foi descoberto por volta mais ou menos de 1980 e o professor Elisaldo Carlini foi um dos pesquisadores e um dos realmente líderes do movimento. Ele até falava maconha medicinal já. Até coloquei uma foto dele no livro. E em 1980 ele fez o primeiro estudo em pacientes com epilepsia. Ele era muito amigo do professor Rafael Michulan de Israel, e o Rafael Michulan conseguia a cannabis para fazer estudo, porque era proibida, com um delegado que era amigo dele. E aí ele mandava, através do correio, no meio de trabalhos científicos, as folhas e as flores de cannabis. E o professor Carlini pegava isso, sintetizava e fez o estudo que provou que realmente melhorava muito, muito, né? E com isso acabou evoluindo, mas demorou. Desde 1980, só recentemente, é que nós conseguimos aprovação aqui no Brasil, graças às mães de crianças, tá, com epilepsia refratária, que a criança tem mais de 40 convulsões por dia. Imagina um pai e uma mãe vendo uma criança. Eu conheço casos, eu tenho uma amiga que tem uma filha que convulsionava 150 vezes e hoje ela só toma cannabis. E não adianta dar os medicamentos tradicionais, porque eles não funcionam. E a cannabis, ela realmente veio essa esperança maravilhosa de poder cuidar dessas crianças. É impressionante o resultado. A cannabis na epilepsia é onde tem mais estudos, não é, doutor? Hoje é onde tem mais estudo, é emblemático até, né, dizer da cannabis na epilepsia. Mas olha, o que mais me chamou a atenção, novamente, foram as mães dessas crianças que batalharam na Anvisa, falaram, não, nós queremos, por que eu não posso importar e usar no meu filho? Então eu vou fazer em casa, eu vou fazer de qualquer jeito, pode me levar presa. E aí finalmente foi aprovado. Eu sou suspeita para falar, mas as mães realmente têm um superpoder que só nós temos mesmo. A gente não desiste por nada. Não, e amor de mãe é um negócio tão especial, não é? É um amor incondicional, e eu concordo com você. Muitas vezes o poder da fé é tão grande que faz o medicamento funcionar. Pode admirar, falar, nossa, doutor Mário falando isso. Não, existe mesmo, é verdade, eu tenho observado. E cada vez eu fico mais estimulado a usar cannabis medicinal. Praticamente hoje no consultório eu só prescrevo cannabis medicinal. Me dediquei totalmente a canabinoide. Mas vou voltar àquela tua pergunta que eu acabei não respondendo. Sim, o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide. Chegar para uma pessoa e falar, olha, você produz maconha no teu corpo. Tá? Falar, como? Nossa, eu não sabia. Produz CBD e THC, os dois principais produtos. E eles se encaixam em receptores que nós temos no corpo. Todo o corpo tem receptor, em todas as células. E olha que é uma descoberta recente, em termos de ciência, 1980 e agora é uma descoberta recente. E o que acontece? O professor Russell dos Estados Unidos, ele preconiza o seguinte, quando existe uma diminuição de canabinoide no nosso corpo, aparece a enfermidade. E como é que você trata essa enfermidade? Usando a planta, o fitocannabinoide. E você tem o endocannabinoide. Quando descobriram, chamaram o primeiro de anandamida. Ananda é felicidade, né? A molécula da felicidade, que é o THC. E o THC age no nosso corpo, estimulando. As pessoas também falam, nossa, THC, para quê? Não pode? Também tem um efeito terapêutico muito bom. Na minha experiência, eu tenho usado com dor crônica. Impressionante os resultados. Então, o sistema endocannabinoide é o que realmente rege o corpo, é o nosso maestro, controlando
praticamente o corpo todo. Doutor, é verdade que a gente tem mais receptores no cérebro, receptores endocannabinoides? Então, no cérebro é onde se encontram os receptores de THC, é onde tem uma maior concentração mesmo. No corpo é o canabidiol. Né? Mas tem um pouquinho de canabidiol no cérebro, como tem um pouquinho de canabidiol no corpo. Acho que por isso que a ação da cannabis no autismo também é tão boa, né? Exatamente, por causa da atividade no cérebro e também no corpo. Sim, né? verdade. E a gente tem visto casos impressionantes. Eu acho que a sua experiência também... Não, com certeza. Foi Eu fantástica. sou suspeita para falar, porque a gente vê benefícios a cada dia, assim, realmente. Doutor, assim, e você falou que são mais de 450 componentes, né? São. A gente acabou de falar do THC, que é o mais famoso, né? Por que ele é mais famoso? Vamos falar um pouquinho dele. Ele é tido um pouco como vilão também, né? Mas, na realidade, não é. Não é, ele faz parte do nosso corpo, ele tem atividade fisiológica e ele é um componente importante. Hoje, já além do THC, CBD, já estão descobrindo outros, canabigerol. Eu tive a oportunidade de participar de um estudo em Miami. O meu filho usa o canabigerol, o CBG e o CBN também. Então, perfeito. E é o mais recente. Então, é uma combinação de canabidiol, que todo mundo conhece, que não tem efeito psicoativo, não age no cérebro nem casa barato, e o canabigerol, que é a mãe de todos os canabinoides. Então a combinação dos dois tem tido e dado um resultado muito bom em pacientes autistas. Eu fiz o estudo junto com a equipe em Miami. Essa informação é quentíssima, né, doutor? Olha, e pesquisamos, e até posso falar, a combinação foi a combinação canabidiol e canabigerol, tá? Perfeita. Nossa. E que deu melhores resultados, foi isso. Que bom, então, para pacientes autistas. Para pacientes autistas. Eu vou estar falando no Congresso de Cannabis na próxima semana. Eu vou apresentar os resultados desses estudos e vou apresentar também um monte de outras informações, não só para os pacientes autistas, mas também com as crianças de hiperatividade. Então, é muito importante a combinação dos dois, porque o autista tem também um aspecto, né, da outra enfermidade e vice-versa. Então, eu vou falar das duas. Sim, então temos o THC, que é o tetrahidrocannabinol, temos o CBD, que é o canabidiol, o CBG, que é o canabigerol, e o CBN, que é o canabinol. Queria que você falasse um pouco da ação de cada um deles. Exato. Então vamos começar com o canabidiol. O canabidiol é impressionante. Ele tem uma ação, por exemplo, no tratamento de ansiedade. E não é uma dose alta, é uma dose baixa. E quando a gente começa a tratar um paciente com o cannabis, você não é que nem a aloterapia tradicional, toma um comprimido e está resolvido o problema. Não é bem assim. Você começa com uma dose baixa, pequena, e vai aumentando devagarzinho até chegar na janela terapêutica, que é onde funciona. É legal a gente explicar isso. Então, é muito individualizado também, né, doutor? Exatamente. É bem individualizado, né? E o tratamento, ele depende muito da dose. Talvez o grande desafio é calcular a dose exata. Sim. Então, canabidiol serve para tratamento de ansiedade, serve para tratamento de depressão, ajuda as pessoas a dormirem melhor, certo? Hoje já tem se usado para Parkinson, para Alzheimer, e antigamente era uma crítica, era só reclamação. Hoje as pessoas já estão mudando e essa onda que está vindo da cannabis, eu acho que vai cada vez crescer mais. Ainda existe muita gente que é contra, que não entende e que falam, cannabis, ela mata células do cérebro. Isso daí tem um monte de gente que vai assinar embaixo, né? É exatamente mito. O contrário, é mito. Né? Escrever um livro sobre mitos foi também muito interessante, porque eu fui descobrindo as inúmeras, vou falar besteira entre aspas, que falam na cannabis quando é o contrário. Então, no cérebro, ela causa neurogênese, ela cria novos neurônios, novas sinapses.
E é neuroprotetora também. É neuroprotetora. Então ajuda as pessoas que estão com esquecimento a melhorarem. Por quê? Porque quanto mais neurônios você tiver no cérebro, melhor vai ser para você em termos de memória e de parte cognitiva. E é fantástico, funciona muito bem. Agora, interessante que já existe, já estão pesquisando também no tratamento de câncer. Sim. E existe um tipo de câncer que é muito agressivo, um câncer cerebral chamado glioma. Nossa. E que o tratamento com cannabis, junto com quimioterapia, mostrou um resultado muito melhor. Nossa, eu recentemente perdi uma tia justamente de glioma. Ela teve 2 tumores no cérebro e não chegou a ter acesso a cannabis. E assim, depois que eu tive essa informação, aí bateu aquela dorzinha, né, no coração. E se ela tivesse feito tratamento? Mas enfim, foi ano passado que ela faleceu. Então, e para o pessoal que não acredita, eu só quero dizer o seguinte: foram feitas as pesquisas in vitro com animais de laboratório que comprovam que tem uma eficácia anticancerígena. Sim. Então isso também já está abrindo hoje portas para mais de 50 mil estudos que estão sendo feitos com cannabis. A bola da vez é cannabis, tanto na neurologia como na psiquiatria, como na medicina interna. Não é o futuro, já é o presente, né, doutor? Hoje já é o presente, mas eu estou vendo assim um futuro brilhante, porque estou vendo que hoje mais pessoas acreditam, está sendo feito mais investimento em pesquisas, as grandes empresas já estão participando mais ativamente. Mas tem um grande problema também, não é, doutor, que é a questão da faculdade de medicina não ter ainda na grade, né, do curso, aulas de capacitação da medicina canabinoide, né? E tem poucos médicos que prescrevem cannabis hoje, né? Exatamente, é mais ou menos 2%, é muito pouco ainda. E o problema é que a dosagem é difícil de você manejar, então isso limita um pouquinho. Falando um pouco sobre isso, eu tenho contato com várias mães, né? E assim, algumas falam pra mim assim, eu não tô vendo resultado. Com quanto tempo que você viu o resultado com seu filho? Eu falo, paciência. Aqui comigo foi de 2 a 3 meses. Mas assim, tem muitas coisas que você pode fazer antes de desistir do tratamento. Mudar de dose, né, sei lá, mudar, talvez ver uma outra opinião, talvez mudar a marca, ou enfim. Mas eu soube de uma história, chegou até mim essa informação, que a mãe dava a medicação no suco para a criança. Aí estava dizendo que não estava vendo resultado. E não pode, né, doutor? Tem que ser pingando ali sublingual. Essa parte de dosagem é muito importante e me preocupa bastante, porque muita gente está começando a prescrever sem ter conhecimento. Então, perigoso, né? O SUS agora, no estado de São Paulo, né, o governador, ele já está autorizando que vai poder fazer doação, vai dar o medicamento. E o problema é realmente o treinamento. Tá? Eu fui convidado, inclusive, estou indo no dia 2 para o Vale do Paraíba para falar com todos os prefeitos e apresentar a ideia que eles querem me convidar para fazer o curso e treinar o pessoal deles antes deles começarem a prescrever. É importante, porque às vezes eu vejo médicos prescrevendo 2 gotas, entende? E falam, peraí, 2 gotas ainda de um produto que não é muito concentrado, é praticamente nada. Então, esse conhecimento é muito importante para dar segurança. E aí a mãe vê que não está fazendo efeito, aí ela desiste, não quero mais. Exatamente, e isso se espalha, não deu certo. Mas é porque tem uma razão, não foi dada a dose certa. E da maneira certa também. Exatamente, e como a gente trata muitas crianças, eles ficam receosos da dose, falar, será que eu vou dar uma dose muito alta? Vai acontecer alguma coisa. Então tem que ter confiança, mas tem que ter conhecimento também. Mas aqui é importante a gente falar também que aqui no Brasil só é permitido óleo com até 0,3% de THC, né, doutor? Exato. Não é só no Brasil, né? Na Europa e nos Estados Unidos também. Até 0,3%. Apesar que agora... E é seguro, né? Que é o mais seguro. Então você usa só até 0,3%, que é muito pouco. Mas agora já está sendo liberado o THC. Então hoje você já pode usar o THC gotas, tá? Como até pouco tempo podia usar o fumada também.
mas foi proibido, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque restringe o uso médico de um excelente produto. Eu acho isso realmente Isso que eu ia perguntar. injustiça. Existe diferença, doutor, entre a cannabis fumada e o óleo, quando a gente fala de cannabis medicinal? Exato, existe sim. Quando você tem, por exemplo, um caso de uma dor crônica, que você já tentou tudo que era medicamento e não resolveu, mesmo a cannabis em gotas embaixo da língua, eu tenho tido resultados excelentes com a fumada. Entende? Por quê? Porque ela vai rápido para o pulmão e rápido para a corrente sanguínea. Então ela age no corpo em um tempo muito recorde. E isso tem ajudado muitos pacientes com dor crônica. Mas agora, infelizmente, não vai poder ser usado, mas a gente vai usar gotas. Só vai ter que dar uma concentração maior para evitar esse problema. Eu acho que o médico tem que ter o direito de prescrever o que ele quiser. Eu acho que ninguém pode ficar Doutor, mas quem isso. usa a cannabis fumada, por exemplo, ou quem fuma maconha, por exemplo, e vai fazer o tratamento com o óleo, vai ter o mesmo aproveitamento ou não? Vai ter praticamente o mesmo aproveitamento, só que não vai ser tão rápido quanto a fumada. Hoje, nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, pessoas com mais de 60 anos usam a cannabis de uma forma social. Por quê? Porque eles têm, depois de 60 anos, você tem dor, você tem uma série de problemas, ansiedade, não é? Então, Mas, pode por exemplo, usar e melhora. Quem utiliza o fumo tem as doses de THC mais alta. Quando vai usar o óleo, tem que usar então uma dose muito alta? Tem que usar uma dose mais alta do óleo, né? Na Califórnia, hoje, existem clínicas de tratamento de addicted, de viciados em drogas perigosas, como cocaína e uma série de outras que são utilizadas. Eles estão dando cannabis gota embaixo da língua para tratar. Então, começa a tomar... Então, a cannabis, ela trata o vício, né, doutor? Ela ajuda a paciente a abandonar o hábito. Então, deixa eu falar uma coisa assim que não sei se um dia vai acontecer, eu acho que vai. Um grande problema que nós temos em São Paulo é a Cracolândia, não é? Sim. Se você tem certeza absoluta que dando a cannabis para esses pacientes, eles vão deixar de usar as drogas perigosas que eles usam e mais tarde parar com a cannabis, porque esse é o objetivo também, e ter uma melhora clínica, por que não? Por que não? Sim. Se isso já está sendo feito em outros países, como na Califórnia, nos Estados Unidos, na Califórnia. Muitas famílias, doutor, também têm receio de iniciar o tratamento com o óleo, porque pensam que vai viciar. Vicia, causa dependência? A cannabis medicinal? Isso é outro mito. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, vamos fazer uma comparação. Vamos pegar álcool e tabaco. Né? Qual que é a porcentagem de vício que você acha que tem álcool? Cerveja, álcool. Altíssimo. Quanto, mais ou menos? Chuta, Sim. pode chutar. 80%? Bom, não é tanto assim. 45% mais ou menos. E fumar? Uns 18%, 20%. E a cannabis? 10%. Então, ela, além de tudo, você pode parar e você não tem um efeito adverso Sim. que tem as outras substâncias, entende? Você não tem síndrome de abstinência com a cannabis, então você pode parar. O que eu sempre falo é que, assim, por exemplo, se eu tô vendo a melhora do meu filho com o tratamento com a cannabis, eu não vou querer parar, não é? Eu vou querer continuar o tratamento dele. Exatamente. Principalmente se tratando, né, de autismo. Então, quando as pessoas dizem, não está funcionando, tem que dar uma olhada direitinho no que está acontecendo. Será que o médico prescreveu aquela dose certa, baseada em estudos científicos? E então, se todo mundo começar a usar sem treinamento, sem conhecimento, difícil, né? Prejudica a imagem da própria cannabis. Verdade. E qual que é a idade? Assim, existe uma idade mínima para começar o tratamento ou não? Então, a gente tem que dividir duas coisas aqui. Você vai usar o quê? Canabidiol? É uma idade. Você vai usar o THC? É outra idade. Eu, particularmente, eu não prescrevo THC para pessoas com menos de 18 anos.
Por quê? Porque são jovens, eles têm a cabeça, está cheia de neurônios, não tem, sabe, nenhum espaço para aumentar um que seja. Ao contrário, que um paciente mais idoso, né, um senhorzinho, uma senhorazinha, eles têm uma deficiência de neurônio, porque com o passar do tempo vai morrendo os neurônios e aí aparecem as enfermidades. Então, eles podem usar o THC, né? Não vai ter nenhum efeito colateral. Menor de 18 anos... O que pode acontecer com ele? Pode aparecer uma esquizofrenia não causada pelo THC. O paciente já tinha, vamos dizer, embutida, né? THC, e ele, o que ele fez? Ele fez com que ela se manifestasse. Entendi. Então aí é um caso grave, porque é esquizofrenia. E vai aparecer ou não? A gente não sabe. Então é melhor não usar para garantir. Pode aparecer psicoses também, se o paciente tiver tendência à psicose, pode aparecer. Mas aí o óleo isolado ou o broad spectrum pode ser usado? Eu não utilizo se é o THC. O outro, CBD, aí eu utilizo. Mas no caso do meu filho, doutor, ele tem 8 anos e tem deficiência intelectual também. Ele usa o full. Nesse caso... Não, o que é o full spectrum é a combinação, né, de CBD com todos os outros canabinoides que existem na planta, sem THC. Seu filho provavelmente, se tiver usando menos que 3% de THC, isso. É isso. É muito pouco. Sim. E o que acontece? Por que é importante usar um pouquinho de THC? Porque existe um efeito chamado entourage, que é o efeito comitiva, que a combinação do CBD com THC melhora a eficácia do CBD, e o CBD faz com que o THC tenha uma diminuição de efeito colateral. Olha que interessante. Então, o fato de estar usando THC numa dose tão baixa não quer dizer que ele vai ter problema, não quer dizer que vai desencadear esquizofrenia. Estou dizendo desses jovens que encontram a cannabis em tudo que é esquina, compram por um preço muito baixo, tá? E fazem uso por muitos e muitos anos. Esse é o grande problema. Aí pode ficar viciado, 10% nós falamos, tá? Que é significativo, baseado no número de gente que está fazendo isso. Agora, os efeitos colaterais, assim, de maneira geral, da cannabis, tanto THC, CBD, quais que podem ser esses efeitos colaterais? Então, são efeitos colaterais muito leves do CBD, principalmente o CBD, tá certo? Então, pode dar cefaleia, dor de cabeça, pode ter vermelhidão nos olhos, né? Pode ter ansiedade, pode aparecer um pouco de ansiedade, mas são todos efeitos colaterais muito leves. Já o THC não, o THC pode aparecer uma psicose, pode aparecer algumas alterações de comportamento. Mesmo utilizando em forma de óleo? Quando você usa numa quantidade muito grande. Tá? Entendi. Mas, por exemplo, o paciente que utiliza o óleo até 0,3%, quais são os efeitos colaterais que ele pode ter? Mínimos, efeitos colaterais mínimos. E eu vou te dizer, pela experiência que eu tenho, né, com mais de 3.000 pacientes, eu nunca tive um efeito colateral sério, certo? Que o paciente tivesse que ser internado ou não. O que acontece, e essa é uma história interessante, eu participei de um congresso nos Estados Unidos e quando eu voltei, eu trouxe um monte de amostra grátis. E hoje nos Estados Unidos eles fazem cookies, eles fazem brownie, tudo com THC. Sim. THC, negócio louco, né? Balas, tudo que se imagina que uma criança vai ficar louca para comer. Então eu cheguei em casa, no congresso, deixei em cima da minha mesa, tá certo? As crianças não estavam em casa, mas minha esposa, que é médica, estava em casa, ela viu aquelas coisas, ela falou, bom, eu vou pegar aqui e vou comer essas balinhas, que eram gummies, tá? O que aconteceu? Ela passou muito mal. Nossa. Passou muito mal, eu estava viajando, estava nos Estados Unidos, e ela foi pro hospital. Nossa. Né? Chegou no hospital, falando, eu acho que eu vou morrer. Olha só. Porque ela comeu bastante e não esperava. Ela falou, não sabia que se é para ter esse tipo de efeito, é um absurdo. Como é que as pessoas querem, né,
comer esse tipo de Verdade. coisa, mas que fazem isso nos Estados Eu Unidos. sou paciente também de cannabis medicinal, né? Eu utilizo o óleo. E um efeito colateral que eu senti, assim, pouquíssimas vezes foi um pouco desconforto estomacal, mas, assim, por estar de estômago vazio, mas, assim, é mínimo. Hoje em dia já não sinto mais nada. Não sente nada. É um dos sintomas também, né? Um Pode dos ser, efeitos. pode ser, claro. E realmente, mas de uma forma geral, como você falou, são efeitos colaterais muito baixos. E eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Até hoje, desde a época do chinês lá, 5.000 anos antes de Cristo, até hoje, ninguém morreu Sim. por overdose de THC. THC. Pode passar mal, foi o que aconteceu com a minha esposa, mas não vai morrer, tá? Tanto que quando ela chegou no hospital, o pessoal falou, o que você fez? Não, meu marido foi no congresso, trouxe essas balinhas, eu comi. O pessoal falou, ó, fica aqui Toma uma deitadinha, água. que vai passar e daqui a pouco você vai embora. E foi o que aconteceu realmente. Nunca morreu uma única pessoa. Pode procurar no Dr. Google. Entra Sim. lá e vê, tá? Então, não causa morte. Agora, claro que não vai causar morte. Nós produzimos esse produto no nosso corpo. Ele é considerado suplemento alimentar. Ele é Sim. considerado remédio. Remédio é quando é uma molécula que você descobre e que ninguém sabe o que é e de repente descobriu para tratamento de diabetes. Aí você dá para o paciente. Chega no corpo, o corpo diz, nossa, isso daqui é veneno para mim. Ele vai tentar eliminar, tá certo? Cannabis é suplemento alimentar. Inclusive, as sementes do cânhamo são muito nutritivas, né, doutor? São utilizadas em cafés, em suplementos também lá fora, né? Bastante. Eu vi uma reportagem, não confirmei, mas dizendo que se a gente substituísse por plantação de cannabis aqui no Brasil, a gente ia alimentar o mundo, Nossa. tá? E é uma planta que realmente cresce em qualquer lugar. Você vai para a Rússia, na beira da estrada, tá lá, tá crescendo essas plantas. Ninguém está tirando ela para matar e falar, não, isso não presta. Está ali, né? No estado de Oregon, dos Estados Unidos, eu fui para lá, vi uma fábrica, passava assim pela estrada, dos dois lados, só plantação de cannabis, sem cerca, sem nada, dos dois lados. Quando cheguei no aeroporto, o cheiro, eu falei, nossa, não acredito, era o cheiro da planta, Sim. impressionante. Como é que você vê o mercado da cannabis aqui no Brasil, assim, nos próximos anos? Eu vejo crescendo e muito. Quando você avalia o mercado hoje, que existem mais de 400 empresas que vieram de fora e que estão estimulando, hoje a Anvisa está aprovando já produto. Ele é controlado, ele não é proibido. Você pode comprar um produto na farmácia, Sim. tá certo? Então, ele é controlado, a Anvisa controla para liberar a receita, mas não é proibido. Tá? Então, eu estou vendo que essas inúmeras empresas que estão vindo no Brasil, para o Brasil, elas estão trazendo uma tecnologia muito nova, coisa que é realmente... Mas hoje em dia só pode o quê? O óleo e o creme, que é autorizado pela Anvisa. Não, pode tudo. Com prescrição, né? Com prescrição pode o creme para enfermidades dermatológicas. Inclusive na pele é onde tem mais receptores canabinoides. Então a pele responde muito bem a cannabis. Tá? Então você Mas tem existe óleo, um você tem problema. supositório, Sim, você mas, tem tudo. inclusive, eu já sei que tem muitos produtos de skincare, né, à base de cannabis, assim, o que seria ótimo. Eu gostaria muito de poder ir ali na prateleira e comprar, mas não pode, né? Só com prescrição também. É com prescrição. É tudo com uma direção médica. Sim. Então você vai para os Estados Unidos, pronto, vai lá que entra no supermercado, é suplemento alimentar, você consegue o que você quiser lá, sem problema nenhum. Doutor, assim, para esclarecer para quem está assistindo pra gente, tem diferença entre cannabis e maconha? Qual é a diferença? Não, a diferença é um nome só, Sim. tá? Porque a gente chama cannabis medicinal a maconha que a gente pode usar com receita e sem problema. E maconha, ela tem esse aspecto negativo, que eu não gosto de falar maconha, porque foi muito perseguida. Sim. E se falou tanta coisa que ela realmente não era,
que acabou criando esse estigma do nome maconha. Mas é a mesma coisa, a mesma coisa. Então você tem maconha com níveis de THC elevado, CBD também, mas a maconha, eles procuram ter mais THC, para dar o barato. Essa que é a diferença. Doutor, vamos falar um pouquinho dos seus livros. A gente tem esse aqui, ó, Cannabis Medicinal Baseado em Fatos. E o próximo que você vai lançar é Cannabis Medicinal Fatos e Mitos. Fatos e Mitos. Quando é que sai? Quando é que lança? Então, eu vou lançar já no congresso agora de cannabis que vai ter no próximo final de semana, na quinta, sexta e sábado. E vou fazer um lançamento. Mas a gente vai entregar primeiro, como se fosse um teaser, um jornalzinho, né? Uma revistinha com alguns capítulos, a capa, porque não deu para terminar a impressão, tá? Mas uma coisa boa é que esse livro aí já está na 3ª edição. Tem sido muito bem aceito e tem quebrado barreiras, porque foi o primeiro livro que conta tudo, desde o início foi o primeiro até o livro? presente. Nossa. Foi o primeiro livro, Cannabis Medicinal Baseado em Fatos. Que legal. E o termo de baseado em fatos significa o seguinte: eu fiz esse livro durante a época da pandemia. Foi? Tá? Aproveitei e escrevi. E fui procurar tudo que tinha. E baseado em fatos, por quê? Porque é sempre baseado em ciência, Sim. Baseado em verdade. Não tem diz que diz, não tem ficção, não tem nada. Eu sempre falo, olha, tá aqui, número 20, vai atrás do livro, você vai encontrar referência bibliográfica. Então isso é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta. Se você tivesse que convencer uma pessoa que tem muito preconceito com a cannabis, se você tivesse que convencer ela a iniciar o tratamento, em poucas palavras, o que você falaria para ela? Eu daria o exemplo que eu tenho dos pacientes que foram tratados e que tiveram uma resposta excelente. Eu usaria exemplo de pacientes, meus pacientes. Ver para crer, né? E olha, um dos exemplos que eu vou usar agora também é o seu. Ai, obrigada. Tá? Porque muito obrigada. Realmente o que aconteceu com o Enzo... Como é que você não vai convencer alguém mostrando o que aconteceu com o seu filho? Verdade. Não é verdade? Isso mesmo. Então essa pergunta foi fácil, não foi difícil. Foi, né? Verdade. Você sabe que eu tenho uma historiazinha, posso contar? Pode, claro. Uma historiazinha assim, tinha um professor muito importante, um médico, e ele fazia muitas conferências, palestras, né? E tinha um motorista que levava ele nessas conferências, nessas palestras. E um dia o motorista chegou para ele e falou: doutor, o senhor vai me desculpar, mas o senhor fala sempre a mesma coisa, você mostra os slides, até eu podia dar essa sua palestra. Nossa, ele ficou vermelho, todo médico, né? Orgulhoso e vaidoso. Existem exceções, né? Aí ele falou: tá bom, então, vamos fazer o seguinte, na próxima reunião você apresenta e eu vou vestido de motorista, fico sentado lá atrás. Tudo bem? Ele falou: fácil, eu vou. Tudo bem. Chegou o dia, lá foi o motorista, o professor sentou atrás e o motorista fez a apresentação. Nossa, foi aplaudido de pé. A apresentação foi espetacular, né? Aí acabou a apresentação, tal, chegou a perguntas e respostas. Aí levantou a mão uma senhora e fez uma pergunta, que era uma pergunta cabeluda, uma pergunta super difícil. Aí ele olhou lá para a senhora e falou: olha, minha senhora, essa sua pergunta é tão fácil, que o meu motorista que está sentado lá vai responder. Muito esperto, né? Muito esperto, não era? Doutor, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso primeiro episódio do Dona Cannabis. Assim, foi uma honra, estou muito feliz. Muito obrigada por ter contribuído com a gente. Olha, eu quero agradecer uma vez mais. Eu fiquei muito contente de ter a honra de ser o primeiro aqui nos seus podcasts. E você vai voltar, né, doutor? Pode contar comigo, eu vou voltar. E espero voltar com coisas novas, trazendo as pesquisas. Mais pesquisas Sim. e mais trabalhos, tá bom? Muito obrigada. De nada.